tarde, pessoal. Tem mais alguém que chegará ou chegaria? Não, acho que não. Não. É isso? Hoje o coro está menor. Não deixaram ele para fazer a troca lá, né? Quem? Não, só isso. É. Então, muito boa tarde, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Edivaldo Gomes. Eu sou palestrante. Passei pelo sistema penitenciário do estado do Paraná. Não como preso, como funcionário. Hoje é chamado de policial penal. Tínhamos reiteradamente cursos sobre drogadição, sobre a saúde dos presos, porque embora tenhamos enfermeiro, médico que visita esporadicamente o presídio, via de regra a gente tem 500, 1000, trabalhei em presídio até 1.500 presos. A PCE, para vocês terem uma noção, de corredor tem 7 quilômetros. E daí tínhamos mais a passarela, então tem um corredor por onde andavam os presos e funcionários, embaixo com os quadrantes, e mais 7 quilômetros em cima. 2 caminhadas dessa, acabou o dia. Aí, então era muito importante que tivéssemos acesso ao estado psicológico do preso, quadro clínico, etc., porque a gente tinha que fazer a triagem inicial para levar para o ambulatório e dar um encaminhamento, porque a gente sabe que deveria ter mais médico, deveria ter mais enfermeiro, deveria tudo isso, mas também temos a segurança, que deve ser primada, e muitos médicos que a gente trabalhou, eles não iam até o preso. Falavam, não, traz o preso até aí. E não é fácil. Mas, feito essa prévia, só para pegar um link com a saúde mental que o colega falou, e tá tudo junto e misturado. Transtorno da tarde, ansiedade generalizada, e é bom a gente entender cada situação dessa que nos leva a compreender o quadro geral. Aqui vocês trabalham com prevenção, muitas vezes, ou para quem já está num estágio muito complicado de saúde mental. E como diz a história, quem não vive para servir, também não serve para viver. É meio radical, mas é interessante. O trabalho que vocês fazem aqui realmente é um trabalho muito, muito importante. É uma barreira, vocês muitas vezes pegam a própria dor, colocam no bolso e vivem a dor do paciente. O tema do meu trabalho é assédio moral no ambiente de trabalho. Então aqui nós vou pedir para o colega passar, para vocês olharem. Eu resolvi não usar os recursos visuais ali, porque eu não sei se os senhores sabiam, mas 30% do cérebro é utilizado na visão. Sabiam disso? Cerca de 1/3 da nossa capacidade mental, de raciocínio, de sinapse, etc., é utilizado para esse recurso maravilhoso que nós temos, que é de enxergar. Então, a gente, quando está ouvindo uma música, escutando uma história, está quase dormindo, está com o olho fechado, mesmo assim a gente capta, porque daí a gente economiza. Então, o assédio no ambiente de trabalho é muito importante. Eu sou advogado há mais ou menos 12 anos e tenho percebido que a saúde mental dos trabalhadores que precisam bater metas, trabalhadores que recebem muita pressão. Não, é o É o vento. vento. É o vento? É. Aham. É o vento veio nos prestigiar nesse frio. Então, a gente tem que ter esse cuidado com a saúde do colega, a saúde do paciente. Ah, você está ganhando para cuidar da saúde do paciente. A gente não ganha financeiramente para cuidar da saúde do colega, do familiar. Mas é tão importante quanto a gente ter um ambiente saudável, onde cada um possa manifestar a sua cultura, a sua religiosidade, trabalhar leve, trabalhar tranquilo, a gente conseguir captar quando o colega não está bem. Isso acontece. O psicólogo que me antecedeu, ele falou do estresse, do bombardeio, e a gente está sendo bombardeado, porque existe aquela frase bonita do Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. Isso era na minha época de jovem, na época de vocês já não é ser ou não ser, é ser e não ser. Quem aqui já é mãe? Tu? Então, é e não é. Né? A gente é e não é ao mesmo tempo. A gente não consegue mais se livrar de uma situação. Você está aqui nessa sala, você não tem acesso à tua criança, mas o celular está ali. Sim, estava falando dela. A todo tempo a gente está preocupado. A gente é enfermeiro,
Qual que é? Eu vou perguntar para vocês aqui, já que hoje o quadro está enxuto, o que você vai ser? Assistente social. Assistente social. Essas vão para o céu. Amém. Lá no presídio a gente tinha aquela rusga, assim, a gente arrochava de um lado e assistente social olhando assim. Mas é que são pontos de vista diferentes, né? Na madruga ali, querendo fazer uma rebelião e tudo mais, a moeda de troca é o policial, né? O assistente social vai descansar. O assistente social está na parte boa. Eu não digo parte boa, né? Eu acho que todas as partes eles são complicadas, né? Não, mas é o último da lista. É o último, né? Não, se der um problema ali, não, isso aqui, minha protegida. Você? Também, assistente social. Assistente social, o nome? Ele é o Júnior. Eu sou Juliana. Júnior e Juliana, dupla, Júnior e Juliana, entendi. Juju. Assistente social também não? Não, recepcionista. Esse aí tinha mais cara de ser o policial penal. Você? Técnico de enfermagem. E o teu nome? Anderson. Anderson. Tu? Sou estagiária de serviço social. Estagiário de serviço social. 3, não podemos falar mal. Corremos um grande risco. maioria. Você? Daniele da recepção. Da recepção. Viviane da recepção. E você? Meu amigo Everson. Segurança do trabalho. Segurança do trabalho. Então, Eu pessoal. sou paciente. Paciente? Tem hora que somos pacientes, né? Temos que ser pacientes nessa vida. Então, o assédio moral, ele normalmente tem uma conotação quando há uma liberalidade em causar um mal injusto ao colega. Por meio de palavras, por meio de gestos, ignorar o amigo, sabe aquilo de isolar? Assim, tá bem. Aí todo mundo se retira, faz pouco caso. A gente não sabe a pressão, a gente não sabe o peso da mochila de pedra que ele carrega. Nós temos que ter esse cuidado. Então, o assédio moral é aquilo de você causar uma dor psicológica. Se for em ambiente que tem trabalho com venda, com meta, é você delegar uma função ou uma quantidade de trabalho além da capacidade daquele colaborador. Isso vai causar problema, ele precisa do trabalho, ele não tem como dizer não, mas ele também tem o seu limite. E ele vai aguentar um dia, 2, 3, daqui a pouco ele não vai aguentar mais. Então o assédio, nós temos ele na horizontalidade, quando é um servidor que ocupa, um servidor, colaborador, um empregado, funcionário, que ocupa a mesma linha. Ele está no mesmo quadro funcional, ele pode ser função diferente, mas ele não está subordinado à pessoa que causa o, digamos, bullying. O bullying no ambiente de trabalho. Nós temos o vertical. Então, quando ele é bilateral na mesma linha, é o assédio moral horizontal. E nós temos o assédio moral vertical. Quando ele parte do chefe para o seu subordinado, ele é descendente. E a nomenclatura é essa. E quando de baixo para cima é ascendente. Quando junta 1, 2, 3 colegas ali, se macumuna e fala assim, não, hoje é aquele chefe, o Júnior é o chefe hoje, né? Não. Aquele dia, lembra no churrasco que ele não foi? Eu acho que ele não foi porque ele não quis, ele falou que trabalhava em outro lugar e tal. Então hoje nós vamos deixar ele falando sozinho. Na hora da reunião ali, cada um vai falar que vai fazer uma coisa e deixa ele para lá. Tudo isso somado, reiterado, quando a pessoa começa a perceber que está sendo excluída, começa a gerar essa dor. E essa dor pode desencadear N quadros. Ansiedade, a pessoa começa a apresentar mais atestado no trabalho, começa a perder a motivação e pode sim ficar doente. Tanto que a gente tem previsão em quase todos os códigos do Brasil. A CLT, a Organização Mundial do Trabalho, Internacional do Trabalho, OIT. Nós temos na Constituição Federal a preocupação com a sanidade mental dos colegas, o direito a você ter um ambiente de trabalho adequado e salubre. Nós temos depois, saindo do ambiente de trabalho, dependendo do grau da situação e não tendo relação com o teu empregador, nós temos a obrigação de reparar no Código Civil. Nós temos a tipificação penal no juizado especial. No Código Penal nós temos o crime de injúria. Então começa ali com uma rusguinha daqui para ali, de lá para cá, aí daqui a pouco começa. Um destratou o outro. Passou da cerca da urbanidade, se alguém tiver testemunha, se tiver gravado, filmado,
e levar isso até o juizado especial, poderá responder o crime de injúria, se for tete-a-tete, calúnia, se imputar falsamente, aconteceu ali um delito, sumiu alguma coisa, foi fulano, e isso virar uma fofoca, os envolvidos também poderão ter essa coação lá no juizado especial. Não é nada elegante, eu já fiz algumas. Aí a pessoa vem e fala assim, doutor, naquele momento eu não sei onde eu estava com a cabeça, mas infelizmente a flecha lançada não tem mais volta. Então é importante um estar cuidando do outro, viu que o colega não está bem, isola, fala assim, não, deixa, o Júnior viu que a Juliana não está bem, a dupla dinâmica assim, deixa que eu vou hoje. Aí amanhã ao contrário, ele não está muito bem, fala assim, não, deixa comigo, eu vou lá, porque sabe que vai se estressar, vocês devem viver isso diariamente, com o paciente, com algum colega, daí de novo isso, porque a gente tem um limite. Mas a badagem está cada dia pior, porque além do trabalho que a gente desenvolve aqui, a gente virou um trabalhador full time, está em casa, está no celular, aí você está, é uma amiga, agora nós estamos, meu colega ali é mentor, ele grava um podcast, é advogado, faz mil e uma coisa. E a gente sempre está fazendo, e até no último evento que tivemos, falamos sobre isso. Falamos assim, quantas vezes você pega o celular e manda 1, 2, 3 minutos de conversa para alguém, ajuda alguém. Faz assim, amigo, pense bem, olha só. Isso é um conselho, é uma mentoria, é uma sessão terapêutica. E isso é importante, porque a pessoa se ligou para você, se confiou em você. É porque você naquele momento é uma pessoa que ela está vendo como uma lanterna no caminho que ela precisa trilhar. Então, pessoal, sem muitas delongas, né, eu acho que mais ou menos vocês conseguem captar. Normalmente, essa abordagem sobre assédio moral é muito mais relevante tecnicamente com os números e dados e a disposição legal, quando a gente está no ambiente jurídico, é para advogado, então, legal e tal. Agora, vocês colocaram na internet sobre estatísticas e dados, vão encontrar eles. Mas causa de afastamento, dever de indenizar, por exemplo, se for detectado, se fez, gravou, filmou, o ônus da prova é de quem está sofrendo esse assédio. Então, se detectou, se está acontecendo, reúna os elementos necessários, porque hoje nós temos como a nova forma de implementação dos processos na Justiça do Trabalho, se ocorrer de não ser concedida a justiça gratuita e não conseguir fazer prova do seu direito, até levar lá um direito subjetivo. Seria um direito objetivo se o juiz tivesse uma sentença favorável. Se não conseguir demonstrar, ainda pode ser condenado em custo de processo e honorário de submissão. Ou seja, acaba ficando pior ainda, né? Então, e cuidar da saúde mental um do outro. Do assédio, se vê que está exagerando, tem que ter postura. Aquela história, eu posso não concordar com uma palavra que você diga, mas eu vou lutar pelo direito de você dizê-las. Isso é importante, sabe? E não importa se é chefe, nós estamos vivendo uma maturidade social diferente do que era antigamente. Antigamente era tudo no facão, muitas coisas foram aprimoradas, isso não é um julgamento, era o que tínhamos naquele tempo, mas hoje não, se viu que tem uma situação ali, aí chama o colega no canto, depois lá vai tomar um café, vê que ele está ali, que vai passar do normal. Anderson. Aí fala assim, Anderson, vamos tomar um cafezinho. Pega firme do braço e vai. Assim, Anderson, vamos tomar um café. Tira dali, porque se você não der um passo para trás, não recuar, pode ter que colher uma situação posta ali desnecessária. No outro dia está todo mundo se lamentando. Eu faço júri, mês passado fiz 2, um aqui em Curitiba, outro lá em Santa Catarina. Conseguimos uma absolvição e uma condenação. Era dois casos típicos de feminicídio. Com prova, testemunha e tudo mais. O sujeito fez e não teve Cristo, né? Uma situação lamentável, dolorosa, pela falta de dar um passinho para trás. Aí quem fez, certamente se arrependeu, quase na hora. E estava lá, as famílias se conhecem há anos e anos e anos, porque o feminicídio está todo mundo dentro do mesmo balaio. E a outra situação era de um casal que estava separado há algum tempo,
e houve um atropelamento. Segundo a acusação, é que o marido tinha então atropelado a esposa, o ex. Mas a nossa tese é de que ela havia se jogado, ela tinha um quadro já que anunciava que a vida não tinha sentido, aquela coisa toda. Não foi fácil, porque daí é filho, é o viúvo, o marido, o ex-marido, sei lá, que vira tudo aquilo ali, naquele imbróglio, e família de um lado, família do outro, e testemunha, sabe? É tenebroso. Claro que isso é uma coisa que está muito além do que a gente espera aqui. Mas certamente, quando lançou a semente, ela era pequenininha. Aí tem um livro que eu gosto, quase um livro de cabeceira, no lugar do celular. É um pouco menos dinâmico, um pouco menos interessante, mas é muito melhor, que é do Príncipe de Maquiavel. Alguém aqui já leu? O Príncipe. E ele diz que uma doença no estágio inicial é muito difícil de detectar, mas a cura é tranquila. Se conseguir detectar uma doença no início, a cura é quase 100%. Em estágio avançado, o diagnóstico é claro. Você olha, você sabe do que o cara está com problema. A doença é facilmente diagnosticada, mas a cura é quase impossível. Então a gente tem que se atentar para os pequenos detalhes. Não dá para a gente cochilar. Somos, digamos, profissionais da área da saúde. Eu fiz educação física lá em 2001. Ficava lá, é da saúde? Não é da saúde? É da saúde. Então, é só esse cuidado. Aqui tem algum chefe? Não. Alguém manda? Não. Todo mundo obedece? Sim. Sim? Quem é o mais antigo de casa aqui? Acho que é Dani. Mais antiga é a estagiária. Há Não, 3 dias. ela aqui, ó. A Dani? Quanto tempo, Dani? Vai fazer 4 anos. 4 anos. Não precisou trocar de lugar com o paciente, então tá favorável. Quando você não perder a chave das portas, tá tudo louco. 4 anos? É tranquilo? Ah, eu gosto. É um bom ambiente, né? Eu já vim de um outro hospital que eu trabalhei 5 anos também na mesma área. E também era tranquilo, né? É um pessoal que aqui eu sou obrigado a rasgar um pouquinho de seda. A minha ex é enfermeira, eu tenho uma ex-namorada que é médica, cirurgiã plástica, e no naipe assim de assistente social. Todo mundo que está nesse barco enxerga o ser humano, capta a essência. Embora o invólucro às vezes não atrai nada, você fala assim, meu Deus do céu, é voluntário, fez porque quis, não sei o que, não. Você vai lá no âmago do ser humano e fala assim, merece estar aqui, eu vou dar a mão e vou puxar esse ser movente. Que ele não tem muita noção, mas é o momento que ele mais precisa ser ajudado. Eu não sei se eu vou encontrar aqui, ontem nós fizemos a recitação de um salmo no final. Vocês não estavam aqui, o rapaz que trabalha a semana toda está lá fora. Você estava aqui a terceira vez, né? Tá, Acho que eu já vou pedir para você fazer aqui já. Decorou. Eu tinha uma outra frase que é da minha autoria, que ontem deu 2 anos de lembrança lá no Facebook. Eu não sei se eu vou encontrar agora. Está no story do Guilherme. É muito interessante e ele casa bem com a situação. Eu estava lá pensando assim, mas eu vou de novo por esse caminho. Deixa eu só encontrar aqui. Se eu achar, nós vamos fechar com. Consegue ver o doutor Ricardo aí no teu. É que eu tô filmando, eu tinha salvo nele esse WhatsApp, senão eu acho que eu te mandei também, lembra? Se não encontrar, não tem problema, nós vamos. No Salmo, aí quem tiver curiosidade da mensagem, é muito interessante, diz, certifiquemos de oferecer água a quem tem sede. Mas nem todo mundo que tem sede, às vezes está apto a dizer que está com sede. A gente tem que captar, a gente tem que conseguir entender. E é muito fácil amar o que é amável. Difícil é amar aquilo que parece que não é amável. Esse é o desafio da vida. Só para vocês terem uma noção, aí eu anotei aqui também, para saber quem sou. E eu troquei o número do WhatsApp ali, o número, não o aparelho. Aí passa ali. Quem tiver Instagram e quiser acompanhar, só bater uma foto ali e está dizendo quem sou eu. Aí depois que terminar de ler, eu vou fazer o que eu fiz ontem para não dar briga, senão amanhã vão contar e já vai virar assédio no ambiente de trabalho aqui.
Eu vou deixar... Você quer ler? Ah, tem? Quero. Aí, enquanto vocês lerem, eu acho que estamos avançando aqui um pouco no tempo. Então é o seguinte, pessoal. Quem não estiver aí no QR Code e quiser ouvir a leitura, eu vou sugerir que feche os olhos. Eu vou até fazer depois, eu acho que nós vamos fazer o Salmo, para vocês verem. Ainda bem, meu amigo, que eu te mandei. O do WhatsApp ali, eu troquei o celular e mudou o código desse. Se quiser deixar depois, a gente vê, porque eu vou deixar essa folhinha só para a gente não subtrair em demasia o horário do colega ali. Então, peço licença para ler. Eu normalmente não gosto de ler, eu gosto de falar. Mas é uma fala já de 2 anos, possivelmente eu devo ter utilizado. Certifique-se de dar água a quem realmente esteja com sede. Mas tenhamos a sensibilidade de perceber que muitos não terão a capacidade de demonstrar que realmente estão com sede, pois as sombras de seus fantasmas podem tornar seus gestos paralisantes ou mesmo agressivos. É fácil amar o amável, mas nosso crescimento vem exatamente de amar o que parece não ser amável e com isso torná-lo bom e agradável aos olhos do Senhor. Deus confiou aos seus melhores soldados, assim social que eu diga, as batalhas mais árduas. Tenhamos todos um excelente dia. Isso aqui ontem fez exatamente 2 anos que eu escrevi. Agora eu vou pedir para os senhores então fecharem os olhos. Eu não sei se a gente vai conseguir filmar, vou tentar apagar metade das luzes igual eu fiz ontem. Isso. Então, antes de recitar o Salmo, independente da religiosidade que vocês exerçam, é mais no sentido da mensagem em si e da irmandade. Eu sou de uma família de 5 irmãos e fomos criados junto na mesma casa com mais 7 primos. Então era uma festa, são 12 pessoas. Aí depois que o tempo passa, aí você vê que aquelas vacas magras já engordaram um pouquinho, mas a saudade é muito grande. E esse salmo é um que há muitos anos eu tenho contato com ele, eu gosto dele. E eu aprendi dia 1º de abril de 2013. Diz assim: ó, quão bom e agradável é que vivam unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce pela gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Muito obrigado, uma salva de palmas para vocês.